Bom, galerinha, vamos agora para a nossa quarta questão da playlist biquadradas irracionais e fracionárias. Nesse momento, a gente vai começar então a trabalhar com irracionais. O exercício 1, 2 e 3 trabalhou com biquadrada, agora nós vamos trabalhar algumas questões com as irracionais. Só para situar, quando que uma questão é chamada de irracional? Quando ela tem a incógnita, no radical. Quando a incógnita estiver dentro do radical, nós temos uma equação irracional. E como é que nós resolvemos uma equação irracional? Na verdade, existem alguns passos, bem pequenos, mas que, se bem seguidos, a gente consegue resolver. Primeiro lugar, eu tenho que isolar o radical quando o radical não está isolado. Então, reparem que aqui, raiz quadrada de x menos 3 mais 5. Eu tenho que deixar o radical sozinho. Então, o que eu tenho que fazer? Esse 5 que está somando, eu vou passar para o segundo membro subtraindo. Então, vai ficar raiz quadrada de x menos 3 é igual a x. E o 5 que estava somando passou subtraindo. É igual a x menos 5. Tá legal? Então, a primeira coisa quando eu resolvo uma irracional é isolar o radical, caso esse radical não esteja isolado. Isolei o radical. O que eu faço? Eu tenho que eliminar o radical. Eu elimino o radical desculpe, gaguejei aqui, elevando a uma potência que seja igual ao índice do radical. Como isso aqui é uma raiz quadrada, então eu vou elevar ao quadrado. Por quê? Porque esse quadrado com esse, eles vão se anular. É uma simplificação. E vai sobrar o x menos 3. Só que ocorre o seguinte, quando eu trabalho com equações, tem uma coisa que a gente chama de balanceamento. O que é balanceamento? O que eu faço num membro, eu tenho que fazer no outro. É como se fosse uma balança. Se eu ponho o peso numa balança, eu tenho que pôr o mesmo peso no outro para a balança se equilibrar. Daquelas balanças antigas que tinham um peso de cada lado, suspensa, Então, o que acontece? O que eu faço no primeiro membro, eu tenho que fazer no segundo. Se eu elevei o primeiro ao quadrado, eu vou elevar o segundo ao quadrado, que é o que foi feito aqui. Então, esse quadrado com esse se anulam, e aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, que eu posso fazer x menos 5 vezes x menos 5, de boa, e fazer a distributiva, ou posso fazer o quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 5 dá menos 10x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 5 é 25. E agora eu vou igualar a zero, eu vou colocar todo mundo de um lado só. Ah, professor, você não tinha que pegar esse x ao quadrado menos 10x mais 25 e colocar no primeiro membro? Não, eu fiz o seguinte, eu peguei o x menos 3 e vou colocar no segundo. Por que eu fiz isso? Porque eu vou ter x ao quadrado menos 10x mais 25, eu mantive, Aí o que eu vou fazer? O x que está somando eu passei subtraindo. O 3 que está subtraindo eu passei somando igual a zero. Por que eu fiz isso? Porque se eu passasse x ao quadrado menos 10x mais 25 para o primeiro membro, eu ia estar com ele, o x ao quadrado negativo, e eu teria que multiplicar por menos 1. Ia dar na mesma, não tem problema, Só que já para facilitar eu coloquei, Passei o x menos 3 para o segundo membro. Ah, professor, mas não teria que ficar então zero igual, ao invés de ficar igual a zero aqui? Galerinha, tanto faz. Se eu falo zero é igual a essa expressão ou essa expressão é igual a zero, tanto faz. Mas a gente usa sempre, na verdade não é uma regra, mas é uma convenção por uma questão de sintática, por uma questão de escrita, É uma questão, você sempre iguala a zero. Então esse zero igual você não precisa. E agora a gente vai somar os termos semelhantes. Então reparem, x ao quadrado está aqui, eu mantive, tá legal? Agora eu vou pegar os termos em x. Menos 10x menos x, menos 11x. 11 não, 11. Aí eu tenho 25 mais 3, 28. Reparem que tudo que eu fui usando, eu fui grifando, fui marcando, Por quê? Para evitar de eu esquecer alguém, ou para evitar de eu somar alguém duas vezes, Então, cada vez que você vai usando algum termo, você vai grifando. Ou tem gente que vai cortando, O que vai usando vai cortando, tanto faz, Aí ficou x ao quadrado menos 11x mais 28, falei 11 de novo, que é uma equação do segundo grau, que pode aqui resolver por soma e produto de boa. Dois números cuja multiplicação DC sobre A
28 dividido por 1 dá 28. E cuja soma, o oposto de B sobre A. 11 sobre 1 dá 11. Eu tenho isso aqui rapidinho na tabuada do 4. 4 vezes 7 dá 28, 4 mais 7 dá 11. Mas eu não posso afirmar que o 4 e o 7 sejam solução dessa equação. Toda vez que eu tenho uma equação irracional, eu tenho que fazer uma verificação. O que é fazer uma verificação? É substituir o 4 e o 7 no lugar do x na equação irracional, para ver se realmente esses dois números podem ser solução da irracional. Tem gente que quando chega em prova, faz a verificação na equação do segundo grau. Puxa, mas é lógico, 4 e 7 já são soluções. Eu calculei a equação do segundo grau, é óbvio que 4 e 7 são soluções dessa equação do segundo grau. Eu tenho que verificar se eles são soluções da equação irracional. Então eu tenho que pegar esse 4 e 7 e substituir na irracional. Então eu vou fazer a verificação, ó, para x igual a 4. No lugar do x eu pus o 4, ó, x menos 3, 4 menos 3 é igual a mais 5, né? Eu já peguei essa de baixo aqui, tanto faz pegar de cima ou de baixo. Você não pode pegar que está ao quadrado, porque aí não vai dar certo. Não é que não vai dar certo, a validação vai dar certo, mas aí você não está validando para irracional. Então ou essa primeira ou essa segunda. Quando eu elevo ao quadrado já não. Tá? Então x menos 3, 4 menos 3 é igual a x menos 5 é igual a 4 menos 5. Se eu substituísse nessa de cima ia dar a mesma coisa. Depois eu ia ter que pegar o 5 e subtrair. Já peguei essa de baixo aqui. Tá? Então 4 menos 3 é 1, 4 menos 5 é menos 1. Raiz quadrada de 1, tá? É igual a menos 1. Esqueci do menos aqui. Menos 1. Isso aqui é falso. Opa! Então reparem que esse número, o x igual a 4, ele não serve como solução para essa equação irracional. Porque ó, a igualdade deu falsa. O 1 não é igual a menos 1. Então o 4 não é solução. Agora eu vou validar para o x igual a 7. Ó. Raiz quadrada de x menos 3, de 7 menos 3, é igual a x menos 5, é igual a 7 menos 5. 7 menos 3 é 4. Então a raiz quadrada de 4 é igual a 2, e realmente a raiz quadrada de 4 é 2. 2 igual a 2 é verdadeiro. Se é verdadeiro, eu tenho como conjunto solução dessa equação o x igual a 7. Reparem, x igual a 4 e 7 é solução da equação do segundo grau. Mas eu não estou calculando a equação do segundo grau, eu estou calculando a equação biquadrada. Então eu precisaria perceber se eles eram soluções da biquadrada. E aí eu cheguei à conclusão que realmente eles são, quem é a solução da biquadrada é só o 7. O 4 não é solução da biquadrada. Tá legal? Isso é como que a gente, é da biquadrada? Não, da irracional. Não é solução da irracional. Tá? Então é dessa maneira que a gente resolve irracional. Mas a gente tem mais 2 exercícios ainda, tá? Para a gente trabalhar irracional, explicar irracional e trabalhar então essa revisão de irracionais. Essa aqui é a questão 4, então carrega o vídeo da questão 5. Vamos lá, carrega a questão 5. É nóis, carrega lá, vamos lá, é nóis.